Boa noite aos amigos e amigas que acompanham mais um programa ICTP.br no Parlamento, né? Esse programa semanal nosso, nós paramos aí 2 semanas em função das eleições municipais e das agendas dos parlamentares, retomamos sexta-feira da semana passada e temos hoje o prazer de reunir aqui conosco a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, que é servidora da Universidade Federal da Bahia, né, formada e servidora lá, e o reitor do Instituto Federal do Espírito Santo, do IFES, presidente do CONIF, né, que falará aqui pelas entidades que compõem o Conselho Executivo do ICTP.br. ICTP.br é uma iniciativa, a Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento, é uma coalizão de entidades, né, que unifica a ação dentro do Parlamento Nacional em defesa das pautas voltadas para a ciência, tecnologia e a educação. O ICTP é composto pela Academia Brasileira de Ciências, a ABC, pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, pelo Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica, o CONFIES, o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, o CONFAP, o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, o CONIF, né, que temos aqui a honra de ter o presidente, o reitor Jadir conosco, o Conselho Nacional de Secretários para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação, o CONSECT, o Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis, o IBCIS, e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, né? Então, como eu disse, esse é um espaço de debate, né, onde a gente procura mesclar um pouco de política e muito de ciência, né, as pautas do setor, criando essa cultura de debater com os parlamentares, com os políticos, a questão da ciência e também a ciência com a política, tentando levar esse debate para fora do âmbito das universidades, dos institutos de pesquisa e também para fora do âmbito do Parlamento brasileiro. Né, eu vou passar a palavra para o reitor Jadir para dar o cumprimento em nome das instituições que formam o Conselho Executivo da ICT.br. Depois a gente passa a palavra para a nossa querida deputada Alice Portugal. Reitor, a palavra está consigo. Obrigado, Celso, parceira. Quero te agradecer o convite, cumprimentar a deputada Alice Portugal, né, que tem nos apoiado, e especialmente a nós, dos institutos federais, né, e a deputada servidora pública, né, deputada, nós que somos servidores públicos, né, agora dia 28, quarta-feira, dia do servidor público. Então, assim, um momento importante de nós, das instituições públicas, especialmente as nossas, né, do CONIF, né, que é o nosso conselho, que nós temos uma composição de 38 institutos federais, né, tem lá na Bahia, tem aqui no Espírito Santo, tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, enfim, na Paraíba, né? Nós estamos em todo o Brasil, quase em todas as regiões do Brasil, e aí nós ainda temos os dois Cefet Minas e Cefet Rio de Janeiro, que compõem a nossa rede, e o Colégio Pedro II. Né? Então, nós somos uma rede que tem 1 milhão e 23 mil alunos matriculados. Né? Nós somos uma rede que nós trabalhamos, nós chamamos de verticalizamos a educação profissional, né? Ou seja, nós oferecemos cursos técnicos, né? Cursos, aí tem várias possibilidades, né? Cursos tecnólogo, nós formamos professores, nós formamos engenheiros, né? Bacharéis, né? Nós temos lá também um trabalho na educação básica, no ensino fundamental com Pedro II, né? Nós temos as nossas graduação e pós-graduação, né? Mestrado, doutorado, claro que com uma característica bastante nossa, né? Da rede federal, que os nossos mestrados e doutorados são profissionais, né?
e a nossa pesquisa é uma pesquisa aplicada, não que isso, que a gente não tenha possibilidade de fazer o acadêmico, né, nesse mestrado acadêmico, mas nosso trabalho é direcionado para esse campo dos mestrado e doutorado profissional. Eu, assim, fico feliz de poder participar dessa discussão, Celso e deputada Alice. Eu tive a oportunidade de estar lá no CONSECT, né? E o CONSECT, eu tenho a minha história, não sei se, né, se essa história é de todos, mas em 2012, eu estava na presidência do CONSECT, e nós, me lembro que a primeira discussão sobre essa questão, né, da inovação, especialmente do artigo 218 da Constituição, eu acho que esse artigo, pelo menos, está aqui na minha cabeça, né, do marco legal da ciência, tecnologia e inovação. Essa conversa, né, esse trabalho, ele iniciou numa reunião do COFAP, do CONSECT, em Belo Horizonte, na minha cabeça, segundo semestre de 2012, né, eu não sei, lembro mais se setembro, outubro, mas a discussão ela foi forte ali nessa reunião, onde nós definimos um grupo de trabalho, né, cada FAP, né, ela apresentou um nome para a gente constituir, então, esse grupo para começar a trabalhar essa ideia de nós termos né, como eu disse, trabalhar algumas legislações, né, a lei de inovação, claro, mas a lei de informática, a lei do bem, né, a lei das fundações, que naquela época nós precisávamos de fazer um trabalho com relação a essa legislação. Chegamos até a cogitar na época da 8666, mas os próprios deputados e da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, eu acho que era esse o nome da comissão, não sei se ainda é esse o nome, e nós tínhamos lá nessa comissão o deputado Cibá Machado, né, que nos ajudava e coordenava esse trabalho na comissão, e também o deputado Isalci, né, que hoje é senador, mas também estava nessa comissão, e me lembro muito bem dos dois, e do trabalho que nós iniciamos, né? Como eu falei, nós iniciamos em 2012, eu tive a oportunidade de acompanhar 2012, 2013, né? Claro, depois de 14 eu, né, fui para uma outra atividade, mas conheço, né, todo esse movimento, e é bom, né, que hoje a gente percebe o quanto que nós avançamos na questão do marco legal, né, especialmente nas possibilidades, né, olhando para as universidades, para os institutos, né, o Instituto de Pesquisa, né, olhando aí especialmente para o pesquisador, né, que tinha uma dificuldade anterior muito grande para trabalhar com a questão da ciência, tecnologia e da inovação, né. Então, assim, por isso que eu digo assim, eu me sinto à vontade para, né, tratar desse tema, e depois, aqui no nosso instituto e nos institutos do Brasil, né, nós temos muitas ações na área da ciência, tecnologia e inovação, e eu queria destacar Celso, que é a questão dos polos de inovação, né? Nós temos um conjunto de 13 polos de inovação na rede federal, com uma perspectiva de chegar a 15, pelo menos um trabalho nesse sentido, mas já temos 13 polos de inovação. Um polo de inovação que trabalha com a Embrapi, né? Embrapi tem um modelo de gestão, na minha opinião, muito interessante, porque ele coloca, né, recursos um terço, ou seja, o Espírito Santo, que tem um polo de inovação, ele entra com um terço né, de cumprir em relação ao espaço, aos pesquisadores, né? A empresa um terço, a Embrapi coloca também um terço nos projetos de pesquisa e de inovação. Claro que eu estou falando, quando eu falo da Embrapi, né, eu estou falando de um trabalho para aumentar a competitividade, né, e da produtividade da economia brasileira. Estou falando de PDI, né, estou falando de pesquisa aplicada, estou falando de desenvolvimento de recursos humanos, né, eu estou falando de inovação, eu estou falando de patente, né, nós temos um conjunto de todos os institutos que têm polo de inovação. A Bahia, a deputada deve conhecer, tem um polo de inovação na área de saúde,
né? O Espírito Santo tem um polo de inovação na área de metalurgia de materiais, o Ceará, por exemplo, tem um polo de inovação na área de sistemas embarcados, Santa Catarina Energia, Federal Fluminense na área ambiental, Sul de Minas na área do café. Enfim, são polos, né, que trabalham com essa ideia da gente produzir, né, ciência e tecnologia, né, mais voltado especialmente para a questão da pesquisa aplicada. Agora, como é que nós podemos fazer tudo isso? Né? Dei aqui fiz um passeio aqui rapidamente, citei porque nós temos outros trabalhos na área de inovação, nós temos vários institutos, né? Claro, todos têm os seus nichos, tem agências de inovação, eu trabalho com as incubadoras, né? Que tem rede de incubadoras, enfim, nós temos um trabalho importante, porque nós somos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, né? Se nós pudéssemos voltar no passado, talvez nós fôssemos Instituto Federal de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? De Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Se a gente pudesse retornar, porque nós focamos muito nas nossas ações na área de ciência, tecnologia e inovação. Então, aí vem a questão orçamentária, deputada, né, que todos nós estamos trabalhando, como é que nós podemos dar luz, né, como é que nós podemos trabalhar para o desenvolvimento nacional, da economia, do Brasil, se nós não encontramos as condições necessárias para que a gente possa desenvolver as nossas atividades, especialmente olhando para o Ministério da Ciência e Tecnologia, que teve um corte, né, grande nas suas possibilidades de aplicação de recursos na área de bolsas, né, de colocar recursos nessa área. Nós temos que olhar também para o Ministério da Educação, porque tem relação, né, com o nosso trabalho, da pesquisa, e tem relação também, especialmente com a CAPES, tem relação com nossos mestrados, com nossos doutorados, né, com nossos polos de inovação, onde o nosso orçamento, no caso dos institutos federais, nós tivemos, de 2014 para cá, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, mas mais de 15 e 16, um orçamento que até 2020 nós não tivemos aumento, mas nós não tivemos corte, né? Corte na área da educação, que eu consigo lembrar só no governo Fernando Henrique Cardoso, lá no século passado, 21, 22 anos atrás, onde teve um corte na área da educação. Então, assim, corte na ciência e tecnologia, corte na área da educação, né? Uma previsão de redução dos institutos federais, 18,2%, né? Isso representa 434 milhões dos institutos federais, as universidades, né? Eu não estou aqui falando pelas universidades, mas só falando do número, que nós temos mais de 1 bilhão. Então, assim, é uma condição e uma situação em que a gente precisa se movimentar, todos nós, né, os parlamentares, né, nós, reitores dos institutos federais, nossos pesquisadores, nossos alunos, né, as empresas que têm relação conosco, né, que nós fazemos nesse trabalho do Polo de Inovação, uma integração muito forte com o mundo empresarial, né, uma relação entre a universidade e a empresa, ou o instituto e a empresa, né, nessa relação. Muitas pessoas falam, mas falta relação com a empresa. Não é verdade, né? Esse é um instrumento que a gente trabalha muito. E nós, como eu estava falando, né, nós, reitores, reitoras, servidores, todos nós precisamos trabalhar para que a gente melhore o nosso orçamento, a gente tem um orçamento justo, especificamente na área da educação, mas aqui, de forma especial, nessa discussão da ciência, tecnologia e inovação, né? Ficamos, Celso, Alice, né, o deputado Alice, à disposição para qualquer movimento nesse sentido, pode contar, nós, né, estamos participando de todas as ações aqui, né, com vocês, e né, me coloco aí à disposição, cumprimentando a todos que estão participando com a gente aqui nessa live, né, que tem, vendo aí algumas pessoas já se manifestando, né, dizer da nossa alegria de poder, né, falar um pouco das nossas ações, né,
Infelizmente, a gente não está falando de política, né? De política de ciência e tecnologia, né? A gente está falando de política educacional, né? No Brasil, a gente tem falado muito de ações, né? Cadê um plano, né? Então, é isso. Obrigado aí pela oportunidade, Celso. Obrigado, reitor. Vou passar a palavra, então, para a nossa querida deputada Alice, com quem eu tive o prazer de conviver um pouco lá em Brasília, né? Ter a honra de conviver contigo, né? Mas particularmente pela tua história, né? A Alice, ela foi parte da reconstrução da Uni, e naquele tempo a luta era um outro âmbito, né? Não tinha perspectiva de ter uma rede pública federal tão ampla como temos hoje, né? Ela ampla, mais complexa, mais completa, ela entrou melhor, se espalhou melhor pelo Brasil, o interior dos estados, o Nordeste, o Norte, né? E agora, esse momento de cortes profundos, né? Então, também o impacto é muito maior, né, deputada? A senhora poderia nos falar sobre isso, sua experiência, e como está vendo esse processo agora de debate da PELOA e essa paralisação do Congresso nesse momento tão drástico, né, onde o Congresso deveria estar focado, debatendo muito fortemente essa questão do orçamento para 2021. Uma boa noite para a senhora. Uma boa noite, querido Celso Pancera, grande deputado, incentivador e lutador pela pesquisa, pela ciência, pela inovação, a nossa referência nessa temática no Congresso Nacional. Você faz muita falta, não obstante esteja completamente articulado com esse conjunto de entidades, não é? E efetivamente constituindo um trabalho enorme de articulação em defesa da ciência, da tecnologia, da inovação e da soberania nacional, da independência nacional. Muito obrigada pelo convite, eu que sou apenas uma ativista da ciência e tecnologia. Eu quero abraçar o magnífico reitor do Instituto Federal do Espírito Santo e presidente do CONIF, o Conselho dos dirigentes das instituições federais de ciência e tecnologia, ensino, educação, ciência e tecnologia, os nossos institutos federais, e dizer que esta é a rede capilarizada, talvez a maior vitória do ponto de vista do ensino brasileiro nas 2 últimas décadas, que foi essa capilarização, a expansão universitária, mas, acima de tudo, dos institutos federais. Pancera, eu queria agradecer de maneira especial, porque, de fato, esse é o meu berço. Eu sou egressa do Instituto Federal da Bahia, né? Sou química industrial, migrei para a indústria, fui técnica em análise química, da Dow Química, né? Imediatamente ingressei nos quadros da universidade, me formei em farmácia e bioquímica e optei pela pesquisa. Eu fiz o concurso para técnica, eu sou pesquisadora do Laboratório de Hepatologia e Gastroenterologia da Universidade Federal da Bahia, e foi ali que eu compreendi a importância que tem a inter-relação entre ensino, pesquisa e extensão, a natureza essencial da universidade, mas por motivos da falta de liberdade da época, da perseguição por ter sido eu uma líder estudantil recente, né? Acabei sendo perseguida profundamente por um coronel que dirigiu o hospital universitário e virei dirigente sindical da área técnica, e aí aqui estamos. Portanto, a pesquisa, para mim, é algo que não é somente o debate que deva se dar em torno desses cortes para homenagear o ministro astronômicos. São cortes astronômicos, são cortes inconcebíveis. Ele não somente agride a natureza institucional da CAPES, do CNPq, né, dos institutos federais, das universidades, da Embrapa, né, de todas as outras instituições que estão, nesse momento, completamente impactadas pelos cortes anunciados na PILOA, né? Mas esses cortes, ele agride, primeiro, num momento de pandemia, a adaptação, a adequação dessas instituições. Como adequá-las para trabalhar para a pesquisa, para o ensino, para a extensão, né, para a extensão rural, como é o caso da Embrapa, quando temos que seguir uma série de protocolos, uma nova etiqueta respiratória
enfrentando um vírus que matou centenas de milhares de brasileiros, e você justo corta nas emendas, nas despesas discricionárias dessas instituições. É água, luz, telefone, né, insumos de pesquisa, limpeza, segurança. Teremos que ter protocolos de higiene diferenciados. Como manter todo o esquema de pesquisa com algum tipo de possibilidade de contaminantes? Então, isso é algo muito sério, muito grave. Isso é digno de análise de responsabilidade, porque nós quebramos toda a possibilidade de avanço, de retorno normalizado nesses voltamos. E tudo isso nos preocupa muito. Quer dizer, os dados do projeto de 2021 são alarmantes. Né? 2,7 bilhões apenas para todo o segmento, 34% menor do que o ano passado, 34%. É menos de um terço de uma década atrás. É algo absolutamente inconcebível. CNPq, menos 8,3% em relação a 2020. Né? A CAPES, menos 28% abaixo de 2019. Absurdo. De 2019 para cá foram 42 bilhões para 3 bilhões. Quer dizer, a intenção é acabar a CAPES. Isso está patenteado. Né? Ou fundi-la com o CNPq, instituições de natureza totalmente diferenciada. Totalmente diferenciada. As bolsas de pós-graduação, aqui vai minha saudação, a NPG, que tem feito uma luta espetacular em defesa do pagamento das bolsas, do incentivo à pós-graduação. Eu própria consegui aprovar e virou lei a garantia da extensão do período da bolsa da gestante pós-graduanda, não é? Mas as bolsas caem 10%, né? 2%, e as da educação básica caem 28% em relação a 2020 no projeto de lei orçamentária. Né? Então, é um projeto absurdo, absurdo. É um projeto que ignora a necessidade estratégica da pesquisa. Mas, infelizmente, com toda a licença que tenho que fazer ao reitor, que, evidentemente, como dirigente institucional, lhe cabe certos protocolos, mas, no meu caso, reitor, eu tenho que dizer de maneira séria e absolutamente aberta, inclusive típica da minha natureza política, das posições que assumo. Isso é um crime por parte desse governo. É um crime, porque atinge no âmago o avanço científico e tecnológico brasileiro. Atinge na vida concreta as instituições federais de ensino superior e superior técnico e tecnológico. É algo muito grave. Agora, a comissão de orçamento não foi montada. Não foi montada porque é uma antecipação do debate sobre a presidência da Câmara e o impasse aconteceu. Houve a quebra da proporcionalidade com a mudança da arquitetura, da estrutura dos blocos partidários, e a comissão mista de orçamento não foi instalada. O presidente da Câmara, Celso, quer fazer o debate direto no plenário. Você foi deputado há muitos anos. É impossível fazermos um debate sério, consistente, sobre no plenário, ouvir as instituições, lobby do bem, digamos assim, especialmente do setor público, para que possa. E eu não estou na crise econômica, o paradeiro econômico do processo da pandemia, nossa geração foi sorteada para essa circunstância inusitada, mais de 100 anos que nós não temos uma epidemia mundial, mas, obviamente, é necessário que se tome providências. Enfim, eu quero dizer que eu concordo integralmente com a Carta das Entidades, né? Que eu acrescentaria a essa carta, se pudesse, as formas de luta para enfrentarmos. Mas vocês são muito experientes e, evidentemente, sabem do lugar que falam e têm ido ao Congresso Nacional, não é? E me cabe me colocar à disposição, Celso, no sentido de estarmos juntos, falando com a presidência da Casa,
discutindo com os senhores líderes, buscando que os líderes partidários abracem a causa da ciência e tecnologia, né? E vejam que esse corte generalizado levará à impossibilidade do Brasil avançar científica e tecnologicamente em vários elementos. Por exemplo, nós estamos assistindo laboratórios dos institutos federais produzirem álcool gel e entregar aos hospitais, também nas universidades federais. Estamos vendo respiradores sendo patenteados por alunos e docentes dos institutos federais. Estamos verificando que, com toda dificuldade, alunos, professores, servidores técnicos estão jogados do processo de educação para higiene social. Então, as universidades, elas não estão presencialmente, mas estão trabalhando muito, assim como os institutos federais e as outras instituições. Vide a Fiocruz, em São Paulo, o Instituto Butantan, todos empenhados em parcerias, ações científicas colaborativas sobre vacinas. Infelizmente, o governo federal faz uma ilação acerca da não necessidade da vacina como algo nacionalizado como direito. Enfim, então, eu, evidentemente, na semana do servidor público, em que, em homenagem ao servidor público, o governo federal lança uma portaria para entregar à iniciativa privada as unidades básicas de saúde, quando já morreram quase 170 mil brasileiros. Essa semana deve se bater esse número, né? Com um vírus que não há remédio, não há vacina ainda. Então, objetivamente, essa semana foi muito crítica, né, da identificação da falta de zelo com o Estado brasileiro. O decreto nasceu num dia, morreu no outro, mas já está sendo anunciado que pode ser reeditado. Né? Isso é muito grave no Brasil. E na mesma semana se fala da desnecessidade da obrigatoriedade da vacina, quando, na verdade, vacina é direito. Portanto, nós temos que fazer uma ampla mobilização. Esta carta nos serve de base. Os dados são alarmantes nos cortes, né? Inclusive para as universidades e institutos federais, caro magnífico reitor. A pesquisa, né, agro é absolutamente atingida, querem transformar a Embrapa em uma empresa privada ou de economia mista, Embrapatec, né? Isso já estamos discutindo há algum tempo. As fundações de amparo à pesquisa, que eu tive a honra de ser a deputada estadual à época, ainda muito jovem, que propus a refundação da FAPESB, que foi aniquilada em governos autoritários aqui na Bahia. Então, os dados são alarmantes, os recursos são parcos e raros, e esses recursos, se forem cortados a essa monta, o segmento irá parar. Irá parar. Então, o que nos cabe é reverberar essa carta, exigir que aqueles compromissos exigidos e levantados na carta em relação à recomposição de orçamento a 2016, 2017 sejam atingidos, que nós busquemos chegar próximos o máximo possível dessa expectativa para que possamos salvar o segmento da ciência, da tecnologia, da inovação. Por último, lhe parabenizar, dizer que essa iniciativa, né, do ICTP-BR é, sem dúvida, algo da maior importância para comprometer os parlamentares com esse processo, né, de resgate do segmento da tecnologia, do ensino, né, normalmente com grave, né, com esse tipo de verbas. É pena, né, tenhamos como avançar. Mas eu queria só um elemento administrativo. Se essa reforma administrativa sair com o perfil, com uma caneta imperial, o presidente da República poderá mudar a arquitetura do setor público, que é responsável por mais de 90% das pesquisas no Brasil, e mudar, simplesmente, acabar órgãos ambientais, que ele tem ódio especial, ou fechar campi dos institutos federais, que ele acha que não, que são, digamos assim, que colidam em institutos diferentes no mesmo município. Então, isso está no texto, além de tudo, na ordem de dificultação da ação dos servidores públicos em nosso país, como se fosse parte da sociedade, tem grandes responsabilidades
diante das suas tarefas. Então, eu, particularmente, repudio o texto da PEC 32 na reforma. Ela será luz ao corte de recursos para que a iniciativa privada realize quase tudo. E que caiba ao setor público fazer apenas o que a iniciativa privada não se dispuser a fazer, como está no texto. Né? O serviço público não está submetido às regras da acumulação do capital, mas produz bens socialmente necessários, inclusive a propriedade e o desenvolvimento intelectual desse país, que precisa resolver os recursos para que não aprofundemos a fuga de cérebros em nossa vida. Muito obrigada. Deputada, essa carta que estamos nos referindo aqui, ela é uma iniciativa feita pelo ICTP.br, conta com o apoio da NPG, entre tantas, né? Nós temos mais de 100 entidades e sociedades científicas apoiando essa carta, né? Nós estamos, inclusive, incluindo agora mais 80 e tantos nomes, né, que coletamos essa semana, o SBPC em particular, junto às sociedades científicas, para mostrar ao parlamento essa questão gravíssima da questão do corte orçamentário, né, porque nós, assim, inviabiliza o funcionamento das universidades, dos institutos federais, das instituições, dos institutos de pesquisa ano que vem, da sociedade científica. A sociedade científica precisa se reunir para debater as suas produções, né, publicar os seus artigos científicos, e o CNPq não tem recursos para financiar a realização dos congressos científicos. A comunidade científica brasileira realiza mais de 100 congressos anuais, né, anualmente, mais de 100 congressos, para debate, produção e apresentação de texto científico, e o orçamento do CNPq para o ano que vem não prevê nada disso. E tem um agravante, senador, querido reitor Jadir, que é essa questão que pode ocorrer, porque não é só o debate sobre o controle do parlamento ano que vem. O que está acontecendo provavelmente, uma expectativa do governo de, antes de discutir a LOA, discutir a reforma administrativa, né? Que é para abrir a hipótese de redução de salário do servidor público em até 25%, e assim abrir a hipótese de obter recursos para o governo funcionar no ano que vem minimamente sem explodir o teto de gastos, sem mexer no teto de gastos. E por isso, talvez, esse jogo, né, de postergar o debate o máximo possível até o final do ano, para entrar no debate da PEC 32, que a vice-deputada falou agora, que é a chamada PEC da reforma administrativa, né, da eficiência do Estado, enfim, né, que ela tem 3 pontos, né, centrais, né? Um deles é o fim dos fundos, né, retirando o dinheiro dos fundos para financiar parte dessa crise do governo. A outra é mexer no Pacto Federativo, né, alterando a proporção dos recursos para estados e municípios, e o segundo e o terceiro eixo é exatamente mexendo no direito dos servidores, né, estabelecendo a hipótese de redução do salário, e assim o governo conseguir compor a sua PELOA e só depois votar o orçamento. Isso iria para março do ano que vem, a votação, dentro desse cronograma, né? O que significa que o orçamento de 2021 só passaria a ser executado em abril do ano que vem, e assim você vai comprimindo a execução orçamentária e vai jogando ela mais para frente, né? E comprimindo os serviços públicos como um todo, né? Veja, é uma situação realmente que exige da gente um nível de articulação muito grande com o parlamento para tentar evitar que isso aconteça, né? Mas, enfim, estamos debatendo isso agora, e essa carta, né, que nós lançamos e vamos trabalhar mais fortemente junto aos parlamentares a partir da semana que vem, é um grito de alerta para essa questão, né? Inclusive com gráficos bem ilustrativos da situação que estamos vivendo. Mas eu vou passar a palavra para o nosso querido reitor Jadir, para que ele entre nesse debate também, né, dessa questão gravíssima que tem a ver com a LOA, a Lei Orçamentária de 2021 da União Federal. Claro, bom, Celso, eu sempre gosto de citar que a gente deve, na vida, observar os sinais, né?
Então, tudo isso que está acontecendo são sinais que a gente precisa ficar atentos, né, com relação a essas questões da reforma administrativa, da questão da comissão mista de orçamento, a coisa parece, né, deputado, eu estou aqui de fora, parece que as coisas não avançam. Então, assim, são sinais que todos nós, servidores, e todos nós que estamos nas nossas instituições, né, trabalhando com educação, com ciência, com tecnologia, com inovação, a gente precisa ficar atento com relação a todos esses sinais que estão sendo colocados para todos nós. Eu queria, deputado, a senhora levantou aí várias questões da carta, né, que eu queria acrescentar mais que é uma preocupação forte de todos nós, especialmente das instituições, né, de formação, que é a questão da formação de recursos humanos. Né, o nosso país, nós estamos perdendo muitos doutores, né? Nós não temos uma política para o recém-doutor, para que ele possa ficar aqui no país e fazer o seu trabalho. A relação do Brasil com outros países, em relação à população, o número de formandos de doutores é muito baixo, né? Então, a gente precisa, além de criar essas condições todas, todas que a senhora levantou, dos percentuais, dos números, né? Nós, Celso, precisamos ter uma atenção muito especial na formação de nossos doutores. Isso, claro, as nossas universidades, os nossos institutos federais que fazem um trabalho nesse sentido, né, dessa formação. Como que a gente vai oferecer, né, para o povo brasileiro, para aqueles que têm interesse, né, de uma formação, se nós não temos uma bolsa? Né? Como é que um jovem doutor, um recém-doutor, vai fixar aqui no país, não vai querer sair daqui do país para um outro local, né, se não tiver condições de desenvolver o seu trabalho como pesquisador? Então, a questão do orçamento, né, muito ruim para todos os aspectos, né? A deputada levantou aí vários aspectos, mas esse da formação, né, vocês imaginam a nossa situação de não dar condições para um jovem brasileiro, especialmente né, daqueles jovens que procuram os institutos federais, né, que procuram as universidades públicas, e, aliás, com resultados importantes, né, nossos resultados, né, na graduação e pós-graduação dos institutos e das universidades, né, não dar condições para que um jovem desse possa desenvolver a sua vida acadêmica. Né? Então, Celso, eu acho que tem que 2 bilhões, 2 bi 700, né? Eu acho que assim, é uma vergonha, sabe, é muito pouco. Né? Se nós olharmos aí para alguns anos atrás, né, falava aí de números muito maiores. Eu não sei se vocês têm esse levantamento, mas nós já tivemos, eu já sabia desses números, né, os recursos que as FAPs têm, que as fundações de Fundação de Amparo, se nós somarmos todos os recursos que tem da FAPESP, da FAPEMIG, da FAPES, né, da FAPES aqui no Espírito Santo, da Fundação né, aí da Bahia, enfim, eu creio, deputados, se nós somarmos todo esse recurso, muito provavelmente os estados terão, né, à disposição mais recursos do que esse que o governo federal está colocando. Quer dizer, é uma relação de desigualdade, né, é uma relação em que você tem um momento em que o próprio Estado, o Estado que eu digo, o Estado brasileiro, dentro, né, do nosso Estado, e aí a nação, a federação nossa, como na ciência e tecnologia, colocando 2 bi 700, né, eu digo só, porque eu não fiz esse cálculo, mas muito provavelmente as fundações têm um valor ainda maior. Né? Então, essas condições que estão sendo colocadas para nós, né? Claro, nós aqui não entramos nem em laboratório, né? Nós não estamos nem entrando, né, no trabalho que o pesquisador tem que desenvolver, de fazer o seu, né, o seu encontro, o seu seminário. Né? Nós não estamos nem falando da internacionalização, olha das possibilidades que nós temos que nessa relação com o mundo aí fora, e se a gente perde essas possibilidades, muito provavelmente, né, a gente vai reduzir, e muito provavelmente não, né, com certeza. Né? Então, eu gosto, sabe, sempre falo aqui que eu
a gente precisa olhar esses movimentos, como eu falei, os sinais, e a gente defender com unhas e dentes, né, essa carta. A deputada tem razão, assim, precisa de ter estratégias, né? Lá do CONIF, nós fizemos um movimento né, de fazer uma grande ação lá pelo orçamento justo, né? E eu creio que esse talvez seja um caminho para a gente também poder trabalhar e a gente poder mostrar a todos nós que há uma insatisfação muito grande de todos os pesquisadores, de todos os institutos de pesquisa, né, das universidades e dos institutos federais. É isso, Pedro. Deputada, eu vou abrir a palavra, então, para a senhora agora, né, fazer o seu comentário, e até já encaminhando já para a reta final do programa. A gente tem muito o que falar, mas também a gente quer fazer um programa não muito extenso, né? Porque ao longo da semana a gente percebe que as pessoas vão assistindo. Acabei de ver agora o Mário Neto Borges aí, deixando um recado, foi presidente do CNPq, da FAPEMIG, né? Professor da UFMG, o professor Lene, da UF também, algumas pessoas que a gente percebe que ao longo da semana vão assistindo e acompanhando o debate. Mas esse debate é muito importante porque ajuda a gente, deputada Alice, a depois, ao longo de todas as negociações do Congresso, o professor Eduardo Modena também, reitor do Instituto Federal de São Paulo, né? Porque lá do Mário Neto Borges, aí, professor, também falando do CONFAP, né, Jadir? Mas é importante a gente ter essa questão dessa articulação nacional nossa lá no Congresso, que não é fácil, porque as entidades, cada um tem também sua história, só pode ter indicações, a gente unificar isso, né? Mas é importante dar uma demonstração ao parlamento que nós, de fato, estamos unificados e que temos voz fora do parlamento e dentro do parlamento em defesa do setor, porque senão é isso aí, né? O trator vem para cima e a gente perde o controle da situação. Esse exemplo da tentativa aí de colocar para rolo, né, as unidades básicas de saúde é uma demonstração do caráter do governo, né, daquilo que ele pensa em relação ao serviço público, né? E nós temos um outro debate muito sério, que é a questão da nomeação dos reitores eleitos, né? É um outro debate gravíssimo que tem que ser feito aí, além do problema dos recursos, nós temos a questão da autonomia, né, da democracia interna, que é uma questão seríssima. Mas, enfim, deputada, a palavra está contigo. Eu lhe agradeço mais uma vez, querido Celso Pancera, né, que hoje é o secretário executivo desta estrutura, desse instituto que fomenta a discussão da ciência e tecnologia no parlamento e com o parlamento brasileiro. Ao reitor Jadir dizer que, de fato, as instituições que Vossa Senhoria representa, elas são instituições da mais alta importância nesse país para a formação da juventude, para que não tenhamos apertadores de botões, e sim, né, fomentadores de pesquisa, de inovação, trabalhadores com grau de profundidade na sua formação. E nós temos ainda muito a caminhar, né? Até porque no próprio setor público os tecnólogos não são absorvidos nos concursos, é uma luta permanente para isso. E dizer, Celso, que o que você levanta é corretíssimo, é isso. Nós temos uma pauta extensa, ela não é uma pauta simples. Evidentemente, sobre essa pauta, a pauta da democracia no Brasil, ela está sempre ali, pulsante, porque nós não estamos, né, na normalidade democrática. Nós não podemos dizer que a normalidade ela está integralmente garantida. Não está, porque é uma instabilidade permanente, é um processo pendular, não é? Dias de estabilidade, dias de profundo conflito, ou mesmo de incontinências verbais que fazem com que a economia se mexa, né, a sociedade se intranquilize. Isso tudo nos deixa muito, muito mesmo ansiosos de um período de maior estabilidade no Brasil. Infelizmente, o presidente da República, que deveria ser o agente da estabilidade, é, de fato, o que tumultua o processo. Esse é um problema. Agora, a ciência e tecnologia, na alça de mira,
né? Lá na Câmara, eu dei uma olhada hoje, nós estamos com muitos projetos nessa área. Os projetos em tramitação na Câmara sobre ciência e tecnologia são, hoje, 145 proposições. Há 145 proposições, não é? No Senado, 29 proposições. Então, nós temos que triar o que nos interessa e nos articularmos com os autores, porque, diga-se de passagem, às vezes você tem autores que estão na base do governo, mas têm outra visão sobre a ciência e tecnologia, né? Esse projeto da Luísa Canziani mesmo é muito interessante, que tem uma coincidência com a proposição sua em relação a esses recursos não serem incorporados os recursos gerados nessa área não sejam incorporados na PEC do teto de gastos. Então, nós temos que triar e avançar em relação a essa questão da legislação, não é? Obviamente, o descaso é grande, e o que eu penso é que, imediatamente, a exemplo do que foi feito o ano passado, em relação à grande caminhada da ciência e tecnologia, que vocês avançaram para o Congresso com todas as entidades presentes, nomes representativos da ciência brasileira presentes, eu acredito que depois do dia 15 de novembro, no dia 16, literalmente, nós seremos convocados para Brasília. Literalmente. Com vírus, sem vírus, porque a guerra institucional está instalada para a mesa da Câmara e do Senado, para se vai haver reeleição ou não, para a montagem ou não da comissão de orçamento e o próprio orçamento, né? Então, será o terceiro ano de desgoverno, mas ninguém quer governar sem orçamento. Então, isso é inexorável. Então, tem que se mirar no período pós-eleição para irmos para uma conversa presencial com os líderes, com o presidente do Senado, da Câmara. Mas, antes das eleições, Celso, eu julgo que há uma tarefa para todos os membros da comunidade científica brasileira. É preciso discutir com quem se propõe a ser prefeito, a ser vereador, e como votam os deputados e senadores desses prefeitos. Né? Foi assim que nós aprovamos o Fundeb. Nos bons dias, os defensores de que o Fundeb se constitucionalizasse eram 132 mais um, Dorinha, 133. Né? Então, era a oposição mais uma professora, que talvez eles não esperassem que ela tivesse a responsabilidade para com a educação que ela mostrou ter, sendo do DEM. Né? E nós conseguimos aprovar, já na madrugada daquele dia, uma proposta que Paulo Guedes não sabia nem a sigla do Fundeb, o que era. E eles queriam suspender a votação depois de anos de espera e de um vazio educacional que poderíamos ter no ano que vem. Aprovamos por milhões, não foram milhares, milhões de WhatsApps, de e-mails, de telefonemas, de conversas com os prefeitos. Se seu deputado votar contra os professores, não será bom para ser o candidato no município. Então, eu penso que a comunidade científica, que os alunos, né, especialmente porque numericamente abalam qualquer matemática de mobilização, deveriam se dirigir aos senhores parlamentares, aos senhores prefeitos, candidatos, antes do processo eleitoral. 2,7 bi não sustenta um país soberano nas suas expectativas de ciência, tecnologia e inovação, de realização de congressos, eventos científicos, debates científicos. Impossível esse valor sustentar, não é? Na verdade, a porta aberta como saída, a busca de financiadores, a busca de suporte no sistema privado, que é feito, mas é feito com responsabilidade com o setor público. E nós não podemos perder este elo fundamental, não é, do setor público, enfim. Então, eu acredito que esse período ainda é um período útil, mesmo sem comissão de orçamento, para um processo de mobilização mais efetiva, de baixo para cima. Né? A conversa com os deputados nas suas regiões. Estão todos nas regiões. Eu, Bahia, estou viajando para muitas cidades, evidentemente, guardando os cuidados sanitários, mas às vezes, né,
verificando que eles não estão sendo guardados por alguns dirigentes e por parte da população também. Então, é necessário que essa conversa seja introduzida, né, no debate pré-eleitoral, para que nós possamos chegar no dia 16, em Brasília, com uma força nos impulsionando adiante. Isso, evidentemente, os membros da comunidade sabem como fazer. É claro que não serão os dirigentes os seus carros-chefes, não é? Eu não faria essa descortesia com o professor Jadir, mas os membros da comunidade científica sabem exatamente como agir. Nós precisamos imediatamente abrir debates com as bancadas dos estados, com os prefeitos das cidades onde estão sediados organismos de pesquisa, instituições de pesquisa em nosso país. Isso é fundamental. Nós, da bancada da educação, da ciência e tecnologia, introduzirmos nos nossos discursos, nos palanques, virtuais ou presenciais, essa questão do corte e da morte por inanição, que invade a educação, a assistência estudantil, para, né, garantir um êxodo, uma evasão que poderá ser fatal para algumas instituições. Então, querido Celso, eu quero lhe parabenizar ao ICTP.br, que realiza esse brilhante trabalho, me colocar inteiramente à disposição para ser orientada por vocês nessa construção e lutar na Comissão de Orçamento para que possamos efetivamente mudar esse panorama, porque esse é o panorama do desastre para a autonomia e a perspectiva de desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação em nosso país. Muito obrigada pela oportunidade. Deputado, eu quero agradecer a sua participação, sempre brilhante. A gente sabe que pode contar consigo lá no parlamento, mas é bom colocar isso aqui em público, porque também a gente tem que valorizar, né, reitor, aqueles parlamentares que realmente servem como ponto de apoio, né, lá no Congresso. Inclusive, eu estou aguardando a confirmação da deputada Dorinha para ela participar conosco. Boa aliada. Um convite a ela. É um prazer recebê-la aqui, né? Ela fez um trabalho brilhante na questão do Fundeb, fundamental para a nossa educação básica, tão necessária, né? Que seja alavancada, revalorizada, enfim, né? E o Fundeb é um ponto importante para isso. Eu vou agradecendo a participação da deputada, a participação do reitor Jadir. Na semana que vem, nós faremos um programa na quinta-feira. Quem participará será o senador Major Olímpio, né, de São Paulo, do PSL, de falar uma participação aqui conosco. Ele tem nos dado um apoio também. Ele só pediu para que a nossa live seja na quinta-feira, porque ele não é na sexta-feira, não pode. Mas a gente faz questão de tê-lo aqui também, né, e fazer esse debate ao vivo sobre as questões da ciência, tecnologia e inovação. Muito obrigado, deputada Alice Portugal. Pois não, reitor? Claro. Fazer aqui uma citação aqui ao professor Mário Neto, que era o presidente da FAPES lá em 2012. Então, é muito bom ver aqui o professor Mário Neto, né, ainda trabalhando, né, na ciência, tecnologia e na inovação. Né? Ele lembrou aí do trabalho em relação à votação do FNDCT, né, que é o fundo. Então, tem todo um trabalho aí próximo, que a gente, como eu falei, precisa observar isso tudo. E assim também deixar à disposição, como deputado, deixar a Rede Federal à sua disposição, Celso. Nós temos 15 mil doutores na Rede Federal. Né? O Modena, que participa, está aqui sempre participando com vocês, sabe, né, das possibilidades que nós temos, tanto da área da indústria quanto da área da agricultura. Né? A questão da Embrapa aí que tem, né, nós temos um conjunto assim, de muitas ações na área da agricultura, né, nos nossos institutos federais agrícolas. Né? Então, só fazer esse registro, que também nós temos a possibilidade de fazer todo esse trabalho, tanto na indústria quanto na agricultura. Tá bom? Todos vocês, muito obrigado por essa oportunidade e também colocando aí a nossa instituição CONIF à disposição para a gente, firmemente nessa luta, para a gente reverter essa situação que
realmente pode trazer uma situação, né, uma condição de que a gente não consiga avançar na ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Né? Muito obrigado por essa oportunidade. Deputado, suas palavras finais. É só lhe abraçar, Celso, e parabenizar por essa militância qualificada em defesa da ciência, tecnologia e inovação, saudar, não é, finalmente, o magnífico reitor, Jadir, dirigente do CONIF, e dizer que estamos juntos nessa construção, porque essa é a construção do Brasil, né? Do Brasil. Então, todas as vertentes que teremos que enfrentar agora nessa discussão do enfrentamento à pandemia, não é? Talvez uma nova lei de patentes, o debate sobre ampliação da vacinação no seu direito, a ampliação da musculatura da Anvisa para dar conta da testagem da eficácia, não é, das vacinas e dos medicamentos que chegarão ao Brasil, para que eles não sejam apenas selecionados por outros critérios que não unicamente os critérios técnico-científicos. Há debates muito sérios a serem realizados no país, que vão desde o funcionamento do Sistema Único de Saúde ao debate sobre a pluralidade, não é, da pesquisa em todas as áreas, o embotamento da pesquisa na área das ciências humanas por parte de uma decisão de governo, da pedagogia, não é, e de toda a área do ensino, enfim. Nós precisaremos realmente fazer esta varredura, mas para começar é dizer que com esse recurso não vai funcionar. Então, eu lhe parabenizo, lhe agradeço e estamos à disposição. Obrigado, deputado. Obrigado, reitor. Ficamos por aqui. Modena e todos que estão nos assistindo. Até semana que vem. É um prazer fazer esse debate. Uma boa noite a todos. Um bom feriado, né? Teremos feriado segunda-feira aí no Brasil inteiro. Uma boa noite.